Estudos sobre as comunicações de Claire. Essas comunicações são, sobretudo, instrutivas, no aspecto em que nos mostram um dos mais comuns da vida, o do egoísmo. Aqui não estão esses grandes crimes que apavoram mesmo os homens mais perversos, mas está a condição de uma multidão de pessoas que vivem no mundo honradas e procuradas, porque têm uma certa polidez e não são punidas por transgredirem leis sociais. Também não tem no mundo dos espíritos castigos excepcionais, que dão arrepios, mas uma situação simples, consequência de seu modo de viver e do estado de sua alma. O isolamento, o desamparo, o abandono, eis a punição de quem só viveu para si mesmo. Claire era, como se viu, um espírito muito inteligente, mas tinha um coração seco. Na Terra, sua posição social, sua fortuna, suas vantagens físicas atraíram homenagens que lisonjeavam sua vaidade e isso lhe bastava. Lá, ela só encontra indiferença e o vazio em torno de si. Punição mais aflitiva que a dor, porque é humilhante. Porque a dor inspira a piedade, a compaixão. É ainda um meio de atrair a atenção, atrair cuidados, interesse de outros para seu destino. A sexta comunicação contém uma ideia perfeitamente verdadeira quando ela explica a obstinação de alguns espíritos pelo mal. As pessoas se espantam ao ver que são insensíveis ao pensamento, mesmo ao espetáculo da felicidade que desfrutam os bons espíritos. Estão exatamente na posição dos homens desregrados que gostam da lama e das alegrias grosseiras e sensuais. Aí esses homens estão, de alguma maneira, em seu próprio meio. Não concebem os prazeres delicados, preferem seus sujos farrapos às roupas limpas e brilhantes. Porque assim estão à vontade. Preferem suas orgias aos prazeres da boa companhia. Estão de tal forma identificados com este tipo de vida que isto se tornou para eles uma segunda natureza. Creem-se mesmo incapazes de se elevar acima de sua esfera. Por isso, permanecem assim, até que uma transformação de seu ser abra sua inteligência, desenvolvendo-lhes o senso moral e os torne acessíveis às sensações mais sutis. Esses espíritos, quando desencarnados, não podem adquirir imediatamente a delicadeza do sentimento e, durante um tempo mais ou menos longo, ocuparão as camadas inferiores do mundo espiritual como ocuparam as do mundo corporal. Permanecerão assim enquanto forem rebeldes ao progresso. Com o tempo, com a experiência, as tribulações, a miséria das sucessivas encarnações, chega o momento em que concebem alguma coisa melhor do que têm. Suas aspirações se elevam, começam a compreender o que lhes falta e então fazem esforços para adquirir o que falta e se elevar. Uma vez nesse caminho, andam rapidamente, porque experimentaram uma satisfação que lhes parece bem superior, ao lado da qual as outras, que eram apenas sensações grosseiras, acabam por lhes causar repugnância. Pergunta a São Luís: o que entender como as trevas em que se acham mergulhadas algumas almas sofredores? Seriam as trevas de que tanto se falou nas Escrituras? Estas trevas são aquelas a que se referiram Jesus e seus profetas, falando do castigo aos maus, mas é ainda uma figura de linguagem destinada a tocar os sentidos materiais de seus contemporâneos que não poderiam compreender a punição espiritual. Alguns espíritos estão mergulhados nas trevas, mas é necessário entender isto como uma verdadeira noite da alma, comparável à obscuridade que atinge a inteligência do idiota. Não é uma loucura da alma, mas uma inconsciência de si mesma.
e do que a rodeia, que acontece com ou sem a luz material. É, sobretudo, a punição para aqueles que duvidaram do destino de seu ser, que acreditaram no nada e a aparência destinada vem a seu suplício. Até que a alma, voltando-se para si mesma, quebra com energia a rede de enervamento moral que aprendia. É o mesmo que acontece a um homem oprimido por um sonho penoso, que, em determinado momento, luta com todas suas forças contra o terror pelo qual se deixou dominar no início. Essa redução momentânea da alma a um nada fictício, com o sentimento de sua existência, é um sofrimento mais cruel do que se poderia imaginar por causa dessa aparência de repouso que ela sente. É um repouso forçado. Essa nulidade de seu ser, essa incerteza são seu suplício. O aborrecimento que a oprime é o castigo mais terrível, porque não percebe nada à sua volta, nem coisas, nem seres. Para ela são as verdadeiras trevas. São Luís. Claire, eis-me aqui. Posso responder também à pergunta sobre as trevas, porque vaguei e sofri muito nesses limbos onde tudo são soluços e misérias. Sim, existem as trevas visíveis de que falam as Escrituras. Os infelizes que terminam suas provas terrenas e deixam a vida ignorantes ocupados mergulham na fria região, ignorantes de si mesmos e de seus destinos. Acreditam na eternidade de sua situação. Balbuciam ainda as palavras da vida que os seduziu. Espantam-se e se apavoram com sua grande solidão. São trevas este lugar vazio e povoado, este espaço onde, irritados, queixosos, pálidos espíritos vagam sem consolação, sem afeições, sem nenhum socorro, a quem se dirigir. Sentem aí a eternidade cada vez mais pesada sobre eles. Tremem e lamentam os mesquinhos interesses que preenchiam suas horas. Sentem saudade da noite que, depois do dia, geralmente, como um sonho feliz, levava embora suas preocupações. Para o espírito, as trevas são a ignorância, o vazio, o horror do desconhecido. Não posso continuar. Claire. Tivemos também a explicação seguinte sobre esta escuridão. O perispírito tem, por natureza, uma propriedade luminosa, que se desenvolve com a atividade e as qualidades da alma. Poder-se-ia dizer que essas qualidades são para o fluido perispiritual o que a fricção é para o fósforo. O brilho da luz é proporcional à pureza do espírito. As menores imperfeições a ofuscam e enfraquecem. A luz emitida pelo espírito é tanto mais viva quanto mais avançado ele for. O espírito, sendo de alguma maneira seu próprio farol, enxerga mais ou menos segundo a intensidade da luz que produz. O resultado é que aqueles que não produzem nenhuma luz ficam na escuridão. Essa teoria é perfeitamente justa no que diz respeito à emissão do fluido luminoso pelos espíritos superiores, o que é confirmado pela observação, mas não parece ser a verdadeira causa, ou pelo menos a única causa, porque, primeiro, não são todos os espíritos inferiores que estão nas trevas. Segundo, o mesmo espírito pode se encontrar alternativamente na luz e na escuridão. Terceiro, a luz é um castigo para alguns espíritos muito imperfeitos. Se a escuridão em que alguns espíritos estão mergulhados fosse inerente à sua personalidade, seria permanente e geral para todos os maus espíritos, o que não acontece, já que espíritos da maior perversidade veem perfeitamente, enquanto outros, que não se pode qualificar de perversos, estão temporariamente em profundas trevas. Tudo indica, então, que além da luz que lhes é própria, os espíritos recebem também uma luz exterior, que lhes falta, dependendo das circunstâncias. Pode-se concluir que a escuridão depende de uma causa ou vontade desconhecida e que constitui uma punição especial
para casos determinados pela soberana justiça. Pergunta a São Luís: de onde vem a ideia de que a educação moral dos espíritos desencarnados é mais fácil que a dos espíritos encarnados? As relações estabelecidas pelo Espiritismo entre os homens e os espíritos permitiram observar que os últimos se corrigem mais rapidamente com a influência dos conselhos salutares do que os encarnados, como se vê nas curas de obsessões. Resposta da Sociedade de Paris. O encarnado, por sua própria natureza, está em um estado de luta incessante, por causa dos elementos contrários que o compõem e que devem conduzi-lo a seu fim providencial, reagindo um sobre o outro. A matéria sofre facilmente a dominação de um fluido exterior. Se a alma não reage com todo o poder moral de que é capaz, se deixa dominar por intermédio de seu corpo e segue o impulso das influências perversas de que está cercada. E é maior a facilidade dos invisíveis que a apertam, atacam de preferência os pontos mais vulneráveis, as tendências para a paixão dominante. Para o espírito desencarnado, tudo se passa diferente. É verdade que ainda sofre uma influência semimaterial, mas este estado não é nada se comparável ao do encarnado. O respeito humano, tão preponderante para o homem, não existe para ele, e este pensamento seria suficiente para não obrigá-lo a resistir por muito tempo às razões que seu próprio interesse acha que são boas. Ele pode lutar, e geralmente luta mesmo, com mais força do que o encarnado, porque é livre, mas nenhuma visão mesquinha de interesse material, de posição social, entrava seu julgamento. Luta por amor do mal, mas adquire logo o sentimento de sua própria impotência, diante da superioridade moral que o domina. Tem mais acesso à visão de um futuro melhor, porque está mesmo na vida em que deve se completar. E essa expectativa não se apaga pelo turbilhão dos prazeres humanos. Em uma palavra, não está sob a influência da carne, o que torna sua conversão mais fácil, sobretudo quando adquiriu um certo desenvolvimento pelas provas que sofreu. Um espírito muito primitivo seria pouco acessível ao raciocínio, mas é diferente para aquele que já tem a experiência da vida. Por outro lado, tanto para o encarnado como para o desencarnado, é pelo sentimento sobre a alma que se deve agir. Toda ação material pode suspender momentaneamente os sofrimentos do homem cheio de vícios, mas não pode destruir o princípio mórbido que está na alma. Todo ato que não é dirigido para melhorar a alma não pode afastar o mal. São Luís.